Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Bem, comigo está tudo bem e hoje vamos falar sobre um assunto que vem tomando cada vez mais o consciente das pessoas e cada vez mais as pessoas. Eu quero um remedinho para emagrecer, que é milagroso, meu Deus, eu quero. Vamos com calma, X-Bacon, vamos com calma, espera um pouco, vamos conversar um pouco sobre isso. Existe uma dieta propícia para tomar um Monjaro? Eu devo treinar? Eu não treino porque eu já vou emagrecer e tal. Bem, nós vamos responder tudo isso ao decorrer do vídeo. Por que nós? Porque hoje eu consegui conversar com um amigo meu, profissional da área, nutricionista, Thiago dos Reis Gato. Vou deixar as redes sociais dele aqui, inclusive embaixo nos links também. Numa outra parte, na segunda parte do vídeo, ele vai falar também da parte nutricional, da qual a importância de você fazer uma alimentação adequada enquanto você está tomando esse tipo de medicamento. Qual a importância de você comer direito enquanto você toma esse medicamento? Demorou? Não é outro vídeo. É eu terminar de falar, ele já entra para falar também, tá bom? Então não sai na hora que eu terminar de falar. Bora lá. Mounjaro, Ozempic, o que eles são? Eles são análogos de GLP-1. Mounjaro, Ozempic, Retatrutida, Saxenda são análogos de GLP-1 que funcionam no emagrecimento. Esse medicamento, eles normalmente atuam na sua saciedade, retardando o esvaziamento gástrico. Aí você me pergunta, o que seria isso? Deixando você mais tempo saciado, mais tempo cheio. Mais ou menos é isso no literal que eles funcionam, é para isso que eles servem. E aí você não come. Aí você não come e não come nada. Você fica sem comer porque você simplesmente não tem fome. Muitas pessoas relatam que chega a ter até um pouco de nojo de comer, para você ter ideia. Principalmente para quem toma Ozempic, isso pode acontecer bastante. Muitas pessoas relatam também que ficam muito cansadas depois de tomar esses análogos de GLP-1. Isso é por causa da hipoglicemia que ele gera no seu sangue. Ele simplesmente você não come, você fica sem energia, sem açúcar no sangue e você fica letárgico, você fica muito cansado, você fica para baixo, sem vontade de fazer nada, literalmente. É porque você está sem energia para fazer, porque você não está se alimentando direito. Perguntas que eu escuto muito: é seguro tomar? Seguro, seguro, ainda não podemos dizer com certeza. Tem um estudo falando sobre o Ozempic que algumas pessoas que tomaram há pelo menos 5 anos atrás está tendo problema na visão. O que tem mais estudo hoje é o Mounjaro. Monjaro, se tivesse que indicar algum deles, assim, Caio, se você fosse indicar, eu tô mudando minha cabeça sobre isso, mas vou falar mais para frente. Mas se tivesse que indicar um deles, o que tem mais estudos hoje é o Monjaro. Eu não indicaria o Ozempic, o Saxenda ou o Retatrutida. Mas o Monjaro é um que tem mais estudos hoje e eu indicaria ele. Ele é um pouco mais caro, porém é o que tem mais estudos, mais eficácia, que assim podemos dizer. Eu já vi vídeos de até influencers famosos falando que tem estudos que o Monjaro está sendo indicado para combater o vício no álcool, até nas drogas. Eu não achei esses estudos, mas caso você ache, você procure, você ache, maravilha, isso só vai servir para comprovar a eficácia dele. Ou fica só na falácia aí que alguém passou, mas eu estou repassando para vocês. Por quê? Porque ele atua justamente nisso. Ele atua dentro do hipotálamo, ele atua para não ativar a sua compulsão pelo doce, a sua compulsão pelo vício. Por isso que falam que ele ajuda nessa questão do vício também. Ai, mas esse remédio é muito bom, esse remédio é milagroso. Calma, 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 menina, menino, desespero. Não é assim. Você não vai sair tomando esse remédio porque você chegou no seu sobrepeso máximo e você vai recorrer a esse remédio porque você acha que ele vai ser o salvador da pátria. Vamos com calma. Porque o que acontece? Você não chegou no peso que você está hoje da noite para o dia. Você não chegou em um dia, em uma semana, em um mês, quiçá um ano. Tem pessoas que são gordinhos, gordinhas, desde que nasceram praticamente. Levam uma vida desregrada desde que nasceu, e não só por culpa deles. Muitas vezes os pais não percebem e falam, ai, meu filho precisa crescer lá, e vai empurrando comida, vai empurrando comida. A criança não precisa de comida, ela já está gordinha, ela já tem estoque ali de energia. Ela precisa de comida saudável.
Não só fritura, coxinha, 6 horas da manhã, e enfim, todas essas coisas. Então você precisa ter calma, porque não é assim que funciona. Você não vai emagrecer saudável da noite para o dia se você não seguir algumas regrinhas que o Tiago vai falar a seguir, quais precauções que você deve fazer quanto à alimentação, que é essencial nessa fase. Ele vai falar o porquê, por que você deve fazer uma dieta adequada quando você está tomando esse remédio, quais as consequências de você não fazer uma dieta adequada quando você está tomando esse remédio, para você não ficar com cabeça de Ozempic porque você tomou esse remédio e não se precaveu das outras situações. Eu vou falar aqui porque que você deve treinar. Porque o que acontece? Esses análogos de GLP-1, eles vão sugando tudo. Tudo, tudo, tudo. E nosso músculo, ele respira. Então, o análogo ele vai ali puxando tudo que tem ali no músculo. Seu músculo vai indo embora, vai indo embora. Gordura não respira. Então ele vai ser o último que ele vai eliminar. Então tudo que tiver de músculo no seu corpo, ele vai sugando. Então você vai ficando aquele murchinho e do nada um cabeção, só vai sobrar cabeça. Por quê? Porque seus músculos vão embora. Por isso que você deve treinar. Você deve manter seu músculo ativo enquanto você está emagrecendo e nutrindo seu músculo com comida boa e força e musculação. Você está deixando ele rígido para ele não ir embora junto com esses análogos de GLP-1. Porque se você não fizer nada, você vai ficar aquele magro estranho. Sabe quando você emagrece muito, você vê alguém muito magro e você fala, nossa, ficou estranho, ficou com a cara de velho. Então, é por causa disso, porque não foi uma perca de peso planejada, não foi uma perca de peso adequada, a pessoa não se planejou para perder aquele peso, então só foi perdendo e não foi restituindo as coisas que ela foi perdendo, nutriente, proteína, carboidrato, todas essas coisas, entendeu? Eu particularmente, vou contar aqui um relato para vocês, eu era um pouco contra, eu não, pouco não vou ser hipócrita, eu era 100% contra esses análogos de GLP-1, 100%, principalmente depois que eu vi o estudo sobre a cegueira com a questão do Ozempic. Mas recentemente aconteceu uma coisa que me fez eu mudar o meu pensamento. Conheci uma pessoa que estava muito acima do peso, muito acima do peso, estava tendo várias complicações até para andar e tentou treinar, tentou seguir, mas a complicação no andar estava muito forte, não estava conseguindo andar, desistiu de novo, infelizmente, e virou a chavinha, foi no médico, o médico indicou tomar esses análogos de LP1, começou a tomar, perdeu peso e aí a vontade de até viver, sabe? De buscar algo melhor, voltou. E aí me procurou e tal para trabalharmos juntos novamente e de ver a vontade e a dedicação que essa pessoa tá agora, porque ela mudou a cabeça, a dedicação que ela tá fez eu repensar a questão do uso e não uso desses análogos. Tem situações e situações. Então, a partir do momento que você prepara a sua cabeça para poder tomar essas medicações, aí eu acho que é válido. Mas para pessoas que estão muito acima do peso. Mas você não pode recorrer a esses remédios sem ter mudado sua cabeça, sem ter reprogramado sua cabeça para uma alimentação, para um treino. Porque se você toma essa medicação com a cabeça de gordinho, gordinha ainda, uma hora você vai ter que parar. E quando você parar e você tiver aquele mesmo pensamento, pum, você vai voltar o dobro do que você estava. Então agora, meus amigos, eu vou passar a palavra para o Tiago dos Reis Gato, meu amigo, meu irmão, profissional da área, educador físico e nutricionista esportivo também. Excelente. Ele vai falar para vocês também agora quais as consequências de você tomar essas medicações sem uma dieta adequada. O que pode acontecer se você tiver uma dieta adequada. Se você fizer isso e não seguir um profissional, não tiver um acompanhamento de profissional, o quão errado isso pode dar. Então prestem muita atenção, sigam ele nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo de novo, tá tudo no link. Sigam eles e ficam com eles agora, demorou? Espero que vocês tenham gostado, tamo junto. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago dos Reis Gato, sou nutricionista e educador físico. Vim hoje aqui dar um complemento
ao que o Caio já falou aí sobre o uso de Monjaros, Ozempic, esses outros medicamentos aí que estão na moda. Eles são medicamentos aí, o Caio já deu uma boa explicação, mas só um complemento, eles são medicamentos que são usados para tratamento, né, de diabetes tipo 2, mas também tem sido muito utilizado aí na redução de peso aí de muitas pessoas, né, muitas pessoas têm usado, só que tem um grande porém aí, muitas pessoas têm usado ele como muleta, né, às vezes a pessoa tá ali um pouco só acima do peso e com apenas um plano alimentar, a prática de atividade física, ela já conseguiria ali, estar conseguindo essa redução de peso e tal, mas acaba usando esses remédios aí da moda como muleta, né? Eu falo brincando que são os remédios de preguiçosos. Claro que tem as suas especificidades, né? Como o Caio até citou aí, eu sou contra o uso desses medicamentos caso a pessoa realmente não precise, tá? Se for para um tratamento de diabetes tipo 2 ou se a pessoa estiver muito acima do peso, né? Muito mesmo, com alguns problemas de saúde e tal, e realmente for necessário o uso desse medicamento, ok. Claro, gente, sempre com um acompanhamento médico, tá? Não vai sair tomando esses medicamentos aí por conta própria, tá? Sem conhecimento, sem saber o que está fazendo. E também, é o que eu venho falar aqui, é muito importante com o acompanhamento nutricional, tendo todo um suporte aí nutricional, tá? Um acompanhamento de um nutricionista. Por quê? Você, quando começa a usar esse medicamento, ele vai, como o Caio já explicou, te trazer mais saciedade, ele vai cortar vamos ser bem direto assim, ele vai reduzir bastante o seu apetite, tá? Então você vai ficar com pouco apetite, mas mesmo assim você tem que comer, e você vai comer. Então você já tem que ter um acompanhamento, vir fazendo seguindo um plano alimentar, seguindo uma dieta elaborada para você, tá? Para quando você retirar o uso aí do medicamento, vai acontecer? A sua fome vai voltar. Se você não estiver seguindo um plano alimentar e realizando um acompanhamento, essa fome vai voltar. E, gente, vocês vão comer o dobro. Se você não tiver um autocontrole e estiver realizando um acompanhamento nutricional com uma dieta bem elaborada, você vai comer o dobro e vai engordar o dobro do que você emagreceu. E isso ninguém quer, né? Ninguém quer engordar tudo de novo, tudo que você conquistou ali durante o uso do medicamento. O medicamento você não vai usar pro resto da vida, tá? Até porque ele tem alguns efeitos colaterais, tudo mais. Então é importante você estar realizando um acompanhamento nutricional, claro, com um profissional, com um nutricionista, tá? Para você estar sempre bem nutrido, com uma dieta bem elaborada, com todos os macronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, nas proporções corretas para a sua necessidade. Claro, também os micronutrientes, as vitaminas, minerais, para você ter um emagrecimento saudável, tá? E também não acontecer isso de você ocorrer esse reganho que a gente fala, né? O pessoal usa lá o medicamento, não faz acompanhamento nenhum, só vai usando, vai cortando o apetite, a pessoa deixa de comer, acaba nem comendo praticamente nada, vai ficar fraca. E aí, quando ela cortar o uso do medicamento, a fome vai vir, e vai vir grande, tá? E aí a pessoa não vai ter aquele controle, não vai ter um plano alimentar para seguir, e vai comer o que tiver pela frente. E aí vai engordar tudo de novo. E aí só vai ser dinheiro jogado fora o prejuízo na sua saúde, tá? E como o Caio também citou, a importância de um acompanhamento de atividade física, de treino. É importante você estar sendo acompanhado também por um profissional aí de educação física, para ter um estímulo aí da musculatura, você trabalhar a hipertrofia e não ficar com aquele aspecto ali de doente quando terminar o uso do medicamento. Muita gente, o Caio até falou aí, fica magro, vai ficar flácido se você não estiver praticando atividade física, principalmente a musculação, tá? Não estiver estimulando bem a musculatura aí. Então vai ficar com um aspecto bem feio aí, bem ruim, fora que depois ainda vai ter esse reganho aí, vai ser bem prejudicial. Então é muito importante você, quando realizar o uso desse medicamento, com o acompanhamento médico,
realizar junto um acompanhamento nutricional e também a prática de atividade física, principalmente aí a musculação, tá? Para manter uma boa, um bom estímulo aí na musculatura e não ficar com aquele físico mirrado e flácido, tá? Então, sejam conscientes. Quer fazer o uso, está realmente precisando, passe no médico, faça um acompanhamento e não deixe de fazer também um acompanhamento nutricional e realizar aí o treino de musculação. O Caio tá aí como um profissional aí também que pode te acompanhar nessa parte, tá? Então, não usem isso como muleta. Só use esse medicamento se você realmente precisa, tá? Então, vá no médico para você ver se você realmente tem a necessidade de utilizar isso daí, certo? Espero ter ajudado. Tamo junto. E é isso.